Você foi atrás de rádio e de TV? Foi o seguinte, eu quando comecei a fazer a faculdade de jornalismo, logo eu consegui um estágio no SBT, que era na TVI, à época, né? E eu era estagiário, então eu fazia absolutamente tudo. E aí eu comecei a me apaixonar pela TV. Estagiário fazia tudo. Faz tudo, cara. Aí eu comecei a me apaixonar pela TV. Aí eu comecei a saber o que cada função representava dentro de TV. E aos poucos eu comecei indo pra rua, acompanhar repórter, fazendo o povo fala. Às vezes, o repórter faltou, pede pro estagiário ir lá fazer uma sonorinha. O estagiário ia. Né? E era interessante, cara, eu adorava quando eu via a minha mão, né, que aparecia. É barato. Eu falava, mãe, aquela mão é minha, né? E é uma coisa, é um barato isso mesmo. Mas é o que você disse. Aí eu acho que as coisas foram me levando pra gostar de TV. E para me sentir tão em casa em TV. Para você ter uma ideia, eu nunca sonhei em ir para São Paulo, assim, no começo. Sabe? Eu passei a ter esse sonho no decorrer do processo. Olha, que interessante. Eu não era aquele cara que comecei a fazer faculdade e falava assim, não, com tantos anos eu quero estar em São Paulo. Não. Inclusive, eu comecei a fazer faculdade em Araçatuba. Na época, eu me lembro que professores do ensino médio, alguns colegas, eles até ficaram bravos comigo porque eu não tentei fazer faculdade pública. Eu queria fazer em Araçatuba porque eu queria trabalhar aqui. Então, a minha ideia no começo era trabalhar em Araçatuba. Eu sou um cara muito bairrista. Eu também. Eu sou um cara muito bairrista. Então, a minha ideia era trabalhar aqui. Achei que eu fosse trabalhar, sei lá, na Folha da Região, em qualquer rádio aqui da cidade, a Cultura FM na época, eu não sei. Rádio AM, que eu sempre gostei muito. Eu achei que era isso. Rádio AM, eu que tenho idade. E eu comecei em Rádio AM, porque eu tenho idade para começar a ter começado em Rádio AM. Você não, né, Lucas? Mas eu ouvia Rádio AM. Eu falo que eu amadureci muito rápido, porque eu era moleque, eu gostava de assistir TV, de ouvir a Rádio Jovem Pan, sabe assim, a Rádio AM, a Rádio Band. É uma coisa maluca. Então era isso que eu quando comecei a fazer faculdade, eu falei, eu vou trabalhar em Araçatuba. É a minha terra, eu vou trabalhar ali. Só que as coisas foram se desenrolando de uma tal forma que quando eu vi, eu fui morar em Bauru, de Bauru fui para São Paulo e estou em São Paulo. Mas você ficou, por exemplo, você começou com estagiário no SBT. Foi. Você passou por algum jornal? Fiquei 6 anos no SBT. Perdão, jornal impresso. Impresso não. Eu tive uma coluna na Folha da Região. Mas você tinha vontade? Sim. Eu fui atrás. Olha lá. Eu peguei o ônibus na minha casa, com 3, 4 artigos escritos debaixo do braço. Que fofo. Cheguei lá na Folha da Região e, na época, cara, eu acho que era o Wilson Marini, um editor-chefe. Marini. Porque depois foi a Maria Antônia Dário. E foi a Maria Antônia que me deu a oportunidade de ser colunista na Folha. Eu escrevi uma coluna para jovens, toda quinta-feira. Ela era brava, era. E aí eu que fui atrás. Então eu queria. Cara, eu era um adolescente, eu queria escrever pro jornal. Você foi assim, cara de pau. Fui. Vou tentar. Você bateu lá na porta do jornal. Bati na porta do jornal com meia dúzia de artigos escritos. Isso que eu ia falar, você era um perfeito desconhecido. Completamente. E aí? Completamente. Falei, olha, eu tenho 15 anos, eu pretendo fazer jornalismo, eu gosto muito de escrever. Cara, que legal. E eu queria ter uma oportunidade, eu queria ser articulista, eu queria ser colunista. E eu fiquei enchendo o saco, né? E aí foi interessante que a Maria Antônia Dário estava chegando na Folha da Região e ela fez umas reformulações de estrear colunas novas e tal. Você deu sorte. E aí ela decidiu apostar numa coluna para adolescente. E eu eu tenho certeza, eu fui o colunista mais jovem da história da Folha. Eu não duvido mesmo. Não sei se já teve, depois eu não sei mais se teve. Porque a minha coluna era para adolescente. E aí era interessante, porque às vezes eu tinha dificuldades de escrever para adolescente. Mas você era adolescente. E eu era adolescente. Mas porque eu curtia coisas, eu gostava de coisas que os adolescentes, em geral, não ligam muito para aquela época. Então, assim, eu com 15 anos, eu não estava em balada, não estava nesses rolezinhos de adolescente. Eu estava no fim de semana escrevendo a minha coluna, entendeu? Eu acho que a gente que trabalha nessa área, nós não somos tudo normais. doido. A gente não curte, eu também lembro. E aí, até tanto que eu falo, Regis, que hoje eu sou... Tô vendo que ele tá apresentando podcast sozinho, eu tô amando. Eu não paro de falar, cara. Você tem que me interromper. Eu tô amando. Não, pelo amor de Deus. Não, filho, eu tô no turno de pai. Eu quero ter um podcast aqui também. Não, vai, olha lá. Ó. É só você combina com a produção aqui. Você tem vindo pra cá há quanto tempo? Eu venho, acho que uma vez por mês. Aí, dá pra fazer umas gavetas em produção. Fazer umas gavetas aí, produção. Mas e aí? Aí você escrevia, tinha dificuldade, você não saía pra falar? Então, às vezes eu tinha dificuldade de escrever coisas para adolescentes, porque não que eu não tivesse questionamento, né? Você não viveu a sua adolescência, eu vivi, mas eu vivi de um jeito diferente. Então, assim, eu gostava daquilo que eu fazia. Então, assim, eu gostava de fazer rádio na escola, eu gostava de escrever, e eram coisas que adolescentes daquela idade não pensavam muito, né? Os caras estavam noutra vibe. Pois é. E aí, às vezes, eu sentia uma certa dificuldade para falar com
público do qual eu fazia parte. Mas assim, isso foi uma experiência muito legal. E é engraçado que olha como é que são as coisas. Eu recebia muito e-mail, né? Não tinha WhatsApp não tinha Zap na vida ainda, naquela época não tinha. Eu recebi muito e-mail, cara, de adultos elogiando, porque aquilo para os adultos era algo fora do comum, ver um adolescente escrevendo para o jornal e tal. Hoje, que engraçado, fui tomar café da manhã com a minha mãe numa cafeteria que eu encontrei a Agatha Urzedo. Nossa! Você combinou com a Agatinha, tenho Agatha, certeza. Ela é maravilhosa. A Agatha é maravilhosa. E a Agatha, ela trabalhava na Folha da Região nessa época e era ela quem editava os meus textos do Caderno Vida. E quis o destino que anos depois eu virei aluno dela na faculdade. Verdade. Coisa maluca, né?